Pessoal, esse relatório que nós falaremos hoje é um relatório que monitora a nossa condição, a condição da documentação dos pedidos que nós temos em aberto, referente à praça, tá? Então, nós temos alguns documentos que nós precisamos monitorar cada pedido que é aberto, né? E muito embora seja claro, né, para nós que um pedido tem que ter assinatura, né, o contrato tem que estar devidamente assinado, né, alguns dos nossos profissionais ainda sofrem com uma dificuldade de coletar essas assinaturas, acha que é uma burocracia, então nós precisamos monitorar isso para cobrar especificamente cada profissional, né? Cada vendedor, tá? Então esse relatório ele vai mostrar qual é a loja que está com que volume de pendência, qual é essa pendência, como que está a praça com relação a essas demandas de documentação, beleza? Então vou mostrar para vocês aqui como que está a Praça de São Paulo nesse dia de hoje, tá? Dia 12/5/2025. Então, numa visão mais geral, nós temos 8 pedidos sem assinatura, nós temos 16 pedidos, né, que foram abertos sem o informativo de prazo de entrega, 7 pedidos sem contrato assinado e 7 pedidos sem projeto, tá? Sem projeto comercial assinado, né? Que eu não tenho uma lista do todo, eu tenho somente os pedidos que possuem pendência, tá? Somente os que possuem pendência. A ideia não é fazer uma comparação se nós temos 10% dos nossos pedidos estão sem documentação. A ideia não é essa. A ideia é levantar todos que estão com pendência de documentação e resolver todas, sem exceção. Documentação é um caso crítico aqui, pelo menos em São Paulo, e nós precisamos resolver assim a qualquer custo. Nós temos enfrentado algumas dificuldades com os nossos clientes, né? Alguns clientes agem às vezes com um pouco de má fé, e nós precisamos estar respaldados, né? Com pedido assinado, né? Contrato assinado, o informativo de prazo de entrega assinado, reforçando, né, que o prazo, né, de entrega será iniciado a partir da assinatura do projeto conferido. Então, projeto comercial para o cliente saber exatamente o que ele comprou, né? Chega lá na frente, não, mas eu não comprei eu não comprei no amadeirado, eu comprei na lâmina de madeira. E aí no projeto comercial, tendo essa informação, a gente consegue defender, né? Consegue justificar aí todo o nosso acordo, todo o acordo que foi feito na etapa da venda, da negociação. Beleza? Então aqui nós temos o registro na íntegra. Então 8 pedidos sem assinatura, 16 pedidos sem informativo de prazo de entrega, 7 contratos sem assinatura e 7 pedidos sem o projeto comercial assinado. Isso no dia 12/5/2025. Nós temos aqui um gráfico pelas lojas da praça. Então, o Gabriel Monteiro tem 4 pedidos sem assinatura, né? Campinas, D&D, Lar Center, Pinheiros, 1 pedido cada uma sem assinatura. Então, o Gabriel mais uma vez aparece com outros 4 pedidos ali sem contrato. Depois, o Gabriel Monteiro aparece ali, ó, pedido sem informativo, 6 vezes, e Gabriel Monteiro aparece mais uma vez com 4 pedidos sem projeto comercial em aberto, tá? Pedidos informativos, 6 Campinas, 6 Gabriel Monteiro, 2 D&D, 1 Lar Center, 1 Pinheiros, né? Projeto comercial sem assinatura, né? Pedidos com projeto comercial sem assinatura, 4 Gabriel, 1 Campinas, 1 D&D, 1 Lar Center. Hoje, nosso supervisor de planejados coleta esse relatório e sai cobrando todos os vendedores, né, responsáveis por cada
por cada um desses pedidos, tá? E aí, mais adiante, eu tenho uma relação aqui que eu monitoro as pré-auditorias e as auditorias. O que eu considero como sendo pré-auditoria e auditoria? Nós temos uma auditoria do projeto técnico, né, que é a própria engenharia quem faz hoje. Então, eu faço uma outra auditoria dos projetos técnicos aqui em São Paulo, que eu chamo de pré-auditoria do projeto técnico. Então, antes dos projetos serem postados na fábrica, nós fazemos uma verificação aqui, mais uma vez, para verificar se os projetos estão de acordo, e estando de acordo, nós liberamos para fabricação. A auditoria é a auditoria que nós realizamos aqui para o projeto comercial, tá? Então eu monitoro aqui quais são os projetos que foram pré-auditados, quais os projetos comerciais que foram auditados, né? Para que eu possa realizar essa tarefa em todos, e a pré-auditoria dos projetos técnicos antes da postagem. Então isso aqui é mais para o coordenador da praça fazer essa verificação, acompanhar, para que os projetos tenham mais assertividade e evitarmos aí uma assistência técnica. Então, mais adiante nós temos aqui por loja. Então, loja Campinas, vendedor, né? Um vendedor específico aqui, o número do pedido, qual é o cliente e qual é o documento que está pendente. Então, nós temos o pedido, informativo de prazo de entrega, contrato, o documento do projeto comercial assinado e o documento do projeto técnico, né? Que é o projeto técnico propriamente dito assinado pelo cliente. Então, o projeto técnico nós não postamos nenhum projeto para a fábrica sem projeto técnico assinado. Porém, os documentos do comercial, que são pedido informativo de prazo de entrega, contrato, projeto comercial, esses documentos são de responsabilidade comercial e a gente cobra deles, né? A ideia é que toda essa documentação esteja em dia. Se tiver pendente, a gente devolve lá para o time comercial para que eles possam cobrar, né? Para que nós tenhamos toda a documentação. Tá bom? Então aqui está separado por loja. Então, Campinas tem um pedido sem assinatura, mais 6 pedidos sem informativo de prazo de entrega. Todos os contratos foram assinados, por isso está em branco aqui, mas eu tenho um pedido sem projeto comercial assinado. E aí, da loja do D&D, nós temos um pedido sem assinatura, 2 pedidos sem informativo, um pedido sem contrato assinado, um pedido sem projeto comercial assinado, tá? Essas informações de inaplicável aqui são projetos de loja, né? Porque a gente não precisa ter a burocracia de pedido assinado, informativo. É um processo interno que a gente não precisa monitorar à risca, né? Essas documentações. Gabriel Monteiro, 4 pedidos sem assinatura, 6 sem informativo, 4 sem contrato e 4 pedidos sem projeto comercial assinado. Lar Center, 1 pedido sem assinatura, sem informativo, sem contrato e sem projeto comercial. E Pinheiros, também mesma situação, né? 1 pedido sem assinatura, 1 pedido sem informativo de prazo de entrega, 1 sem contrato e 1 sem e projeto comercial, todos estão assinados. Então, basicamente, esse relatório é para nos auxiliar na cobrança. Qual documentação está pendente, quem é o vendedor responsável, qual é o número do pedido, qual é o cliente e qual é o documento precisamente que está pendente, que o vendedor precisa cobrar ali do cliente para que nós venhamos estar respaldados. A negociação que nós temos aqui em São Paulo é que toda a documentação assinada pelo cliente, tanto técnico quanto comercial, contrato, informativo de prazo de entrega e pedido, estejam escaneados, né? Ou seja, essa documentação toda esteja de forma digital em PDF no diretório do sistema para uma eventual consulta, né? Para uma consulta futura. Tá bom? Espero que este relatório possa ajudar vocês aí também e estamos abertos para melhorias, né, feedbacks aí para que a gente possa realizar o nosso trabalho de forma cada vez mais eficiente. Um abraço e fiquem com Deus.